Bom, boa tarde a todos e todas. Queria só dizer da satisfação do ILEA receber esse ciclo sobre pensar a escola hoje. Nós já estou como diretora há 6 anos e meio e sempre várias atividades do colégio têm sido feitas aqui, espero que continuem a ser feitas aqui. Esse espaço, quando nas outras salas está à disposição de você. Também nós temos vamos chamar assim, um acúmulo de livros que nos foram doados, 3 ou 4 enciclopédias, já que as pessoas mudaram da Barça para o Google, etc. Mas também estão à disposição, se quiserem depois separar, a gente manda como doação para a biblioteca do colégio. Queria só ressaltar que nós... Esse é um dos primeiros atividades do nosso ciclo de estudos avançados em ciências humanitárias. Nós estamos indo para então, o 12º nesse semestre. Já começamos esse mês com um debate sobre a sociedade mexicana. Fizemos um debate sobre o censo de 2020, um diretor do IBGE. E tivemos também a escola de verão, que para nós verão é um estado de espírito, então nós fazemos em janeiro e julho, agosto, e esse último ano foi sobre epistemologias mundiais, e todo esse material está disponível no YouTube. Nós temos mais de 650 vídeos, que talvez possa ser útil, com busca por palavras-chave e tudo, então é fácil usar isso didaticamente, né? Nós queríamos convidar, semana que vem nós temos, nos próximos dias, uma atividade sobre a Minas Guaíba, essa polêmica que vai ter com a professora Maria Luísa Porto, e outros professores das geociências da ecologia. E também no dia 29 teremos uma palestra com o professor Renato Ortiz, que é um sociólogo jovem, que tem 35 livros, e nós fomos colegas do primeiro Comando Nacional de Greves das Universidades em 1980. E ele escreveu... O seu último livro é Luxo e Modernidade. Então, vocês estão convidados. No dia 30, agora ele virou músico também, e vai dar um show num lugar chamado, que eu não conheço bem, chamado Parangolé, ali na Lima e Silva, perto da Perimetral, também estão convidados. Então, eu queria dizer que é uma satisfação receber o colégio aqui, que está sempre à disposição de vocês. E eu passo, então, a palavra ao nosso professor Rafael, nosso diretor, para apresentar os nossos convidados. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a equipe do ILEA, a direção, pela acolhida, né? Já somos VIPs aqui no ILEA, usamos muito esse espaço, pretendemos continuar usando. No final do ano, como todos sabem, a gente terá o nosso CICEA, parte da programação será realizada aqui no ILEA. Então, a gente agradece mais uma vez pela acolhida. Gostaria de saudar também a presença de colegas da Secretaria de Educação de Canoas, é isso? Então, professores de Canoas, da rede. Nós fizemos uma propaganda para a SEC de Canoas, de Porto Alegre e de Viamão. Então, agradeço a presença de vocês, sejam muito bem-vindas, espero que gostem, voltem novamente. Também acredito que tem algum professor do Instituto de Educação General Flores da Cunha, a quem fizemos o convite. Agradecemos a presença de todos, especialmente daqueles que não são do Colégio de Aplicação, né, o que muito nos honra a presença de vocês. Então, vou chamar os palestrantes de hoje, do ciclo, começando pelo... antes disso, como o Zé Vicente disse, eu estive ali presenciando agora, o professor Zé Vicente, desculpa, te chamo de Zé Vicente, né, o professor José Vicente, já nos ofereceu e colocou mais uma vez à disposição toda a sua biblioteca de livros informal dele, está todo o acervo dele,
e de outros professores também na universidade, doados para o ILEA. Esses livros estão à disposição do Colégio de Aplicação, à disposição dos professores, para vocês levarem para casa mesmo. Depois são livros muito interessantes ali, então basta, ao final aqui, e na sala, na biblioteca informal ali do professor José Vicente, e separar os livros que depois ele vai fazer uma doação pessoal para vocês ou para a biblioteca do Colégio de Aplicação também, e por isso a gente agradece também, Zé Vicente. Bom, então, eu convido para a mesa, inicialmente, o professor Pedro de Moraes Garcês, que é o nosso convidado externo hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite, Pedro. Professor Pedro é licenciado em Letras, Português e Inglês pela Casa, mestre em Letras, Inglês e Literatura correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Educação, Cultura e Sociedade pela Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos. É professor titular desta casa, onde atua nas áreas de especialidade em Linguística Aplicada e Sociolinguística, na formação de educadores e em pesquisa, principalmente dos seguintes temas: interação social e etnografia da produção conjunta de conhecimento, da escolarização e da formação de professores, diversidade sociolinguística, multilinguismo, mobilidade e a nova economia, políticas linguísticas, metodologia de pesquisa interpretativa. Lidera o grupo de pesquisa ISE, Interação Social e Etnografia, dedicado ao estudo da conversa, da interação e da produção de conhecimento. Atua na formação inicial e continuada de educadores da linguagem. Realizou o estágio de pós-doutorado entre 2015 e 2016 no Centro de Pesquisas em Educação Franco-Ontariana, na Universidade de Toronto, no Canadá, editor associado do Journal of Social Linguistics. Obrigado, Pedro, mais uma vez por ter aceitado o convite. Chamo à mesa também o professor do Colégio de Aplicação e desta universidade, professor Hugo Jesus Correia Retamar. Licenciado em Letras Espanhol e Português, mestre em Literaturas Estrangeiras Modernas, Literaturas de Língua Espanhola, doutor em Linguística Aplicada pela URGS. Trabalhou como professor de espanhol no Instituto Cervantes, no Colégio Farroupilha de Porto Alegre e como professor substituto de espanhol e literatura espanhola na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor de espanhol do Colégio de Aplicação. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua, cultura, literaturas de língua espanhola e linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem na língua espanhola, contextualização sociocultural, interdisciplinaridade, educação básica, literaturas e cultura de língua espanhola. Chamo também à mesa o terceiro convidado de hoje, professor da casa também, Marcelo Panis Giacomini. Possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, doutorado em Educação por esta universidade. Atualmente é professor do Colégio de Aplicação da URGS, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de história, jogos e ensino de história, retórica e educação e formação continuada de professores. Agradeço, então, a presença dos três e iniciamos, então, pelo convidado externo, o professor Pedro. Boa tarde. Eu começo, como de praxe, agradecendo o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema, não apenas pensar a escola hoje, mas falar de pesquisa de sala de aula,
que é com o que eu tenho me ocupado durante boa parte da minha atividade de pesquisa e docência desde os anos 90, particularmente agradeço pela oportunidade em função de que o Colégio de Aplicação, em mais de uma ocasião, acolheu alunos, estudantes com quem eu trabalhei como campo de pesquisa. Então, é fechar um ciclo, poder falar sobre esta questão para vocês que, de algum modo, estão ligados a este campo que nos acolheu em algum ponto. Tá? Então, sem gastar muito mais tempo, eu vou apontar o meu roteiro aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre para que pesquisa de sala de aula e enfocar só a título de ilustração a questão da interação em sala de aula como um espaço de convivência e, se possível, nos grandes momentos da humanidade, de aprendizagem. E aí falar um pouco sobre as tensões geradas pela presença de um participante na qualidade de pesquisador nesse espaço, para chegar em questões de ética em pesquisa, que é um pouco da encomenda que eu recebi. Então, dizendo um pouquinho para vocês de onde eu estou falando, eu comecei, no meu mestrado e doutorado, eu não trabalhei com sala de aula como cenário, mas na minha formação em doutorado eu atuei de 93 a 96 intensamente em muitas salas de aula como pesquisador, em várias escolas bastante conflagradas na Filadélfia, em múltiplas instâncias de conflagração. E eu passei, naquele momento, naqueles anos, eu passei a conhecer como pesquisador salas de aula norte-americanas como eu não conhecia nenhuma brasileira. Então, na volta ao Brasil, eu me dediquei bastante a conhecer salas de aula de escolas públicas em situação não necessariamente de conflagração, mas típicas de periferia socioeconômica e geográfica em Porto Alegre. E isso é o que eu estou chamando aqui de uma etnografia de uma escola cidadã de Porto Alegre, com o que eu estive envolvido durante todos esses anos de 2001 até 2014, de maneira mais ou menos intensa. E eu fui dar uma olhada nos trabalhos que eu orientei, que de algum modo tinham dados diretamente gerados em salas de aula, e eu cheguei a essa conta aí de entre 99 e 2018, 12 iniciações científicas, 8 TCCs, 16 mestrados, 7 doutorados e um pós-doutorado, ou seja, muitas outras salas de aula que, de algum modo, eu me coloquei como ou pesquisador diretamente ou como responsável. Em 2017 eu produzi esse texto, que é uma versão já burilada de outras versões anteriores, sobre justamente o que a gente chama de microetnografia da sala de aula, para a Enciclopédia de Linguagem e Educação. E, por fim, como eu vou terminar falando de questões de ética, eu também falo um pouco da minha experiência entre 2015 e 2018 no Comitê de Ética em Pesquisa da URGS, para onde eu fui parar, em parte por ter questões a resolver no Comitê de Ética, e eu falo mais sobre isso depois. Então, começando com a pergunta para quê? Eu acho bastante importante, e isso tem a ver já com o final da questão de ética, que mais ou menos o raciocínio é: não vamos encher o saco de gente que já tem bastante o que fazer nas salas de aula se a gente não tiver boa razão para isso. Tá? E muitas vezes as salas de aula são tomadas para quê? Pesquisa na sala de aula, porque é um campo que concentra, e eu estou pensando em campo de concentração aqui, que concentra sujeitos de pesquisa para coleta de dados. Ou seja, tem gente reunida lá, cativa dentro daquela sala de aula, e é um bom momento de eu chegar e recolher dados. Tá? Ou seja, coleta de dados propriamente dito. Ou como campo de experimentação e testagem de técnicas educacionais ou outras, inclusive as próprias, e o colega vai falar, eu suponho, um pouco disso mais adiante. Mas
Do meu ângulo, principalmente o interesse para que estar, ou por que eu estive em salas de aula, é porque é um campo de observação da vida social nesse cenário de da atividade fim de uma instituição, a escola, que é particularmente crucial nas sociedades complexas contemporâneas. Então, essa é a resposta para mim, por que eu estive e talvez volte a estar em salas de aula como pesquisador. Mas eu também tenho que contemplar o fato de que, muitas vezes, direta ou indiretamente, querendo ou não, isso envolve avaliação ou até policiamento das atividades dos participantes e, às vezes, dos próprios participantes. E isso, muitas vezes, é uma questão para a nossa entrada, ou seja, aqueles de nós que estamos querendo observar a vida social nesse espaço crucial, temos que lidar com o fato de que os professores, em geral, pensam que se alguém externo vai entrar na sua sala de aula, vai estar ali para fazer avaliações, para julgar, certo? E isso me parece importante e, às vezes, as pessoas estão lá para isso mesmo. Bueno, a razão também para estar aí, para além de olhar para esse espaço como um espaço de convivência e de aprendizagem, para mim e para outros que eu conduzi como pesquisadores em sala de aula, tem a ver, em última análise, com produzir formação de educadores informada pelas contingências das ecologias institucionais em que atuam os agentes educacionais. Ou seja, fugindo ou evitando que a gente se baseie como formador de educadores simplesmente na nossa própria experiência como educandos ou, muitas vezes, em saudosismos em relação a isso e outras imaginações. Ou seja, ter uma base empírica e levar em conta aquilo que é lá na realidade das salas de aula e das escolas e da vida dos educadores, muito mais do que o meu interesse de pesquisa especificamente. E aí, nisso tudo, buscando aquilo que eu estou chamando de o horizonte da construção de conhecimento, que pode estar mais ou menos opaco diante das agruras dessas contingências. E aí que eu trago uma fala de uma colega professora numa sala de aula que a gente observou, que ela dizia da luta diária para não abrir mão do pedagógico, dado que se tem que lidar com tanta outra coisa. Tá? Bueno. Então, muito rapidamente, nesses anos só que eu entro na parte de ilustração, o que eu fiz e o que demanda estar como pesquisador, eu, durante um bom tempo, estive interessado em entender e olhar para o que a gente chama de fala em interação da sala de aula e, particularmente, a sequência iniciação, resposta, avaliação, que eu considero isso aí não era para estar aí. Que eu considero como um índice relativamente interessante do que está se passando, mas é minúsculo e exige gravação. E a gravação exige, portanto, uma entrada vigorosa, atrapalhante das ações cotidianas, certo? Então, essa iniciação, resposta, avaliação, que está aí, é basicamente o professor faz uma pergunta para a qual ele já sabe a resposta, seleciona o aluno que deseja testar, o aluno provê a resposta e o professor faz uma avaliação positiva ou negativa. E o professor geralmente utiliza essa sequência, conforme mostra um trecho que eu mostro a seguir, para avaliar os alunos e também para selecionar os alunos testados. Tá? E isso é o que eu estou chamando de um índice. Aqui tem uma transcrição que eu não vou examinar, mas vocês podem ver que tem uma pergunta que a professora, por boas razões, que a gente sabe do quadro mais amplo do que ela está fazendo, pergunta quantos litros de água que cabe nessa piscina, e o que ela vai querer, na verdade, é uma resposta que não tenha litros e sim metros cúbicos. E isso, muito embora envolva toda uma revisão que ela está fazendo, faz bom sentido do ponto de vista dela, não necessariamente é fácil para as crianças chegarem na resposta certa que ela tem lá na cabeça. Vou passar rapidamente aqui, isso é só para mostrar que boa parte do que a gente faz também requer a observação de muito que está se passando com os corpos, e isso requer vídeo, e isso requer uma série de coisas, e só aí nesse quadro aí
vocês veem que tem muita coisa se passando. Isso é uma aula que está acontecendo às 1h30, no início da tarde, naqueles dias que de manhã estava muito frio e ficou quente, e eles vieram correndo e eles estão suados, e ela colocou todo mundo para trabalhar, e daí lá pelas tantas ela quer tirá-los para fazer um apontamento sobre o que ela está detectando que eles estão fazendo problematicamente e que tem recursos no texto. Bom, tudo isso eu não vou examinar nem mostrar para vocês, mas os trabalhos relatam isso detalhadamente. Estou pulando diretamente para o trabalho mais recente, em que a gente buscou olhar para o que é construção conjunta de conhecimento na fala e interação de sala de aula, olhando para, enfim, esses grandes momentos da humanidade que podem acontecer em salas de aula. Se a gente acompanhar, aqui tem uma outra sala de aula nessa mesma escola da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, onde eu estive durante esse tempo, e eu só vou passar rapidamente esses slides aqui, não tem nenhuma pretensão de análise para a gente chegar em algum ponto que vai dar em ética em pesquisa, para vocês verem muito rapidamente o que é requerido de entrada na sala de aula e de olhar mais amplo para que a gente faça jus a tudo que está se passando de riqueza em espaços em que, por exemplo, há trabalho em grupo, e que a gente vai poder acompanhar em detalhe suficiente a ponto de ter linhas de tempo desse tipo, em que eu sei que algo que eu vou focar em transcrição de 30 segundos está enquadrado dentro de todo um andamento de um projeto, e que eu posso ver quando os alunos estão fazendo certas conexões e, portanto, estão aprendendo efetivamente, porque algo que se passou há 3 semanas está se tornando relevante nesse momento. Então, isso, evidentemente, requer não apenas uma entrada, mas uma entrada bem delicada e bem íntima com o conjunto, não apenas dos participantes dos eventos aula, mas de toda a equipe escolar. Tá? Então, por exemplo, a gente está tentando traçar as trajetórias de aprendizagem no trabalho colaborativo, desde a discussão de hipóteses desses alunos, da pergunta onde podemos encontrar bactérias, por que é importante lavar as mãos, chegando a esse ponto final. Tá? Esse é o trabalho da Fabiola Stein, de mestrado, que, como eu estou dizendo, eu não tenho a pretensão de apresentar aqui para vocês, é só uma ilustração do detalhamento e de como esses alunos vão descobrindo, desde as hipóteses, de como e o acompanhamento daí do material que eles estão produzindo também, porque muitas vezes eles falam coisas que a gente não sabe se a gente não estiver vendo o que eles estão fazendo, então recolha de materiais também, isso é bastante delicado. Vários elementos que têm a ver daí com a transcrição e com detalhes do tipo direcionamento de olhar, que podem ser bastante cruciais em sala de aula, quando alguém está querendo responder ou está querendo evitar responder qualquer coisa. Então, aqui, esses slides são todos de, como eu estou dizendo, meramente ilustrativos do tipo de trabalho que a gente vai produzir e que vai requerer, repito, algo bem mais intenso e íntimo do que, por exemplo, a recolha de dados. Tá? E isso é o que eu estou chamando de observar a vida social. Então, nesse caso, nós estamos olhando para a aprendizagem como atividade social, olhando para a realização de atividades colaborativas e a construção conjunta de conhecimento nesse nível de detalhamento,
buscando as trajetórias de aprendizagem desses alunos numa escola pública, regular, normal. Tá? Bueno, então, voltando aqui, saindo da ilustração e voltando para o meu propósito aqui do meu roteiro, eu falei que eu ia dizer alguma coisa sobre as tensões geradas pela presença desse participante pesquisador e do fato de que, mesmo quando a gente está nessa atividade intensa que eu ilustrei agora há pouco, muito rapidamente, é possível que os participantes e certamente os professores vejam aí alguém avaliando, tá? E possivelmente policiando. Trago 2 relatos de o que pode acontecer mesmo que a gente tenha todo esse cuidado e, portanto, sustentando que muitos professores legitimamente desconfiam de alguém que queira vir fazer um trabalho do tipo esse que requereu essa geração de dados que eu ilustrei agora há pouco, certo? Apesar dos cuidados. Por exemplo, o que eu estou chamando aí de educação indígena Ojibwa, do trabalho do meu orientador de doutorado, com uma sala de aula indígena em que a professora, neste vídeo, produzia uma interação que, mostrada para um público como vocês, que não conheciam nem a escola, nem da onde aquilo estava vindo, faziam imediatamente, quase sempre, avaliações de que ela estava cansada, que ela não aguentava mais, e isso em parte porque ela falava bem devagar, bem baixinho, não nomeava os alunos jamais, e fazia assim várias vezes. E, bom, isso, entre outras coisas, a gente, conhecendo como funciona a escolarização indígena Ojibwa, a gente sabe que é tabu nomear os alunos. A gente sabe que ela consegue que os alunos façam uma série de coisas de um jeito muito sutil, e ela tem um problema de coração que produz esses suspiros. Então, esse é o tipo de coisa que mesmo com todos os cuidados, a gente sabe que se eu vou apresentar para vocês certas coisas, vocês podem fazer julgamentos desse tipo. Nós também tivemos aqui uma aula de espanhol gerada, a interação gravada naquele espaço lá, e, numa certa altura, alguém me pediu os dados para fazer um trabalho. Eu emprestei e a análise era de tudo que estava faltando na aula de espanhol, se ela fosse considerada uma aula de espanhol como que é dada num curso livre. Não levando em conta todo esse entorno que estava lá. E, a partir disso, nós fizemos umas discussões que foram chamadas o bafão, em que o nosso grupo decidiu que isso jamais poderia acontecer novamente, ou seja, proteção aos dados, numa época em que não havia nada parecido com o que nós temos hoje de regulamentação de ética em pesquisa. Então, no meu trabalho, eu tenho buscado, justamente para evitar estas questões, buscar olhar só para o que eu chamo de só quero saber do que pode dar certo. E isso é por metodologia etnográfica, partindo do pressuposto de que todo mundo está fazendo sentido o tempo inteiro, privilegiando a perspectiva dos participantes, antes de mais nada, e fazendo observação e análise da prática em sala de aula, informada pelo quadro mais amplo das ações dos participantes, inclusive, ou seja, dentro da sala de aula, mas enquadrado naquilo que é mais amplo e que os participantes estão orientados. Tá? E os relatórios de pesquisa acadêmica, mesmo assim, têm interlocução projetada a pessoas alheias ao universo de ação pesquisado e respondem a questões teóricas distantes dos cenários pesquisados, possivelmente pouco ou nada relevantes para os agentes educacionais que atuam nos cenários pesquisados. Então, com isso eu quero dizer que, mesmo com todos esses cuidados, é possível que os nossos relatórios produzam avaliações. E, portanto, eu estou querendo dizer que todos os professores cujas salas de aula são campo de pesquisa têm boas razões para, mesmo nas melhores hipóteses, que eu quero crer que são as que eu apresento para vocês, isso significa, de algum modo, a avaliação do seu trabalho. E isso é uma coisa complicada para todos nós.
Então, algumas maneiras de lidar com isso tem a ver também com essa investigação ser colaborativa, e nada daquilo que eu mostrei nessa ilustração breve seria possível sem isso. Devoluções e relatos diversos quanto à interlocução projetada, ou seja, mais de um relatório da mesma coisa. Por exemplo, na revista Bem Legal, que é uma revista que a gente criou para relatos de prática pedagógica de professor para professor, a gente busca esse objetivo. E ética em pesquisa e a regulamentação é um mal necessário, do meu ponto de vista. Então, eu vou chegando nesse ponto final. Lembrando, então, voltando à minha pesquisa, para quê? Eu tinha levantado essas possibilidades aí, desde ser este simples campo de concentração de sujeitos de pesquisa para coleta de dados, mas em qualquer instância a possibilidade de avaliação, certo? Bom, então, juntando essas duas coisas, as tensões geradas pela observação participante desse agente externo pesquisador com o meu ponto final sobre ética em pesquisa na sala de aula, eu vou tratar, então, para terminar aqui, sobre termos justificativas eticamente razoáveis. E um pouquinho para reafirmar os direitos de recusa em participar e de retirar o consentimento que a regulamentação, que bem ou mal a gente tem, nos garante. O consentimento informado e de todos, inclusive das crianças, e riscos e benefícios, e daí eu termino. Tá? Então, quanto às justificativas eticamente razoáveis para entrar na sala de aula, os projetos de pesquisa, do meu ponto de vista, devem dizer expressa e claramente que conhecimento eles pretendem produzir, por que isso importa e para quem, e por que preciso entrar na sala de aula para produzir esse conhecimento. Ou seja, se dá para produzir esse conhecimento em outro lugar, vai para outro lugar. Deve haver boas razões para importunar esse espaço que já é bastante complicado. Se não tem essa razão, não vejo porquê, não vejo que esteja sustentado eticamente de saída qualquer proposta dessa natureza. Tá? Então, é isso que eu digo. Sem isso, são eticamente questionáveis na raiz. Se não sabe por que vai entrar na sala de aula. Então, repito, o pesquisador deve saber ao certo por que vai pesquisar na sala de aula antes de solicitar acesso ao campo. E os participantes têm direitos de se recusar a participar e de retirar o consentimento em qualquer momento da pesquisa. Isso sem coação nem cogitação de intimidação. E muitas vezes os professores e às vezes certos pais acham que eles têm que dar consentimento. Então, deve haver bastante garantia de que eles estejam à vontade para tanto, para recusar. E um cuidado bastante delicado nessas instâncias de sala de aula e de escola tem a ver com hierarquias. E professor e aluno envolve hierarquia, e diretor-professor envolve hierarquia, e gente que vem na universidade envolve hierarquia. Então, tem hierarquias nesta conjunção de entrar para fazer pesquisa em sala de aula. E, portanto, eu digo que elas devem ser objeto de atenção e, assim, salvo casos excepcionais e devidamente justificados, superior não deve pesquisar e, portanto, não deve solicitar consentimento de subordinado. Isso é bastante difícil, e estou falando agora do ponto de vista de quem examina essas situações. Tá? Então, disso decorre, portanto, uma reserva quanto à observação da própria prática, que é uma coisa que eu acho que todos nós achamos muito legal, eu certamente acho muito legal, mas há delicadezas em relação a isso e, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa da nossa universidade, e eu não falo por ele, nem quando era integrante, muito menos agora que não sou mais, mas teve, e acho que continua tendo, um entendimento de que isso só deve acontecer, ou seja, eu só devo pesquisar a minha própria prática se eu tiver uma razão muito justificada para isso.
e eu só devo solicitar entrada em espaços que, de alguma forma, eu tenho uma relação de hierarquia superior, se eu também tiver justificativas muito fortes para isso. Tá? O consentimento informado deve ser de todos os participantes. Por exemplo, esse trabalho que eu trouxe como ilustração para vocês, ele resultou de nós estarmos de volta naquela escola, porque antes nós tínhamos toda uma entrada e numa turma com 21 alunos, onde tinha o que a gente queria ver, só que um pai se recusou a dar a autorização. Então, enfia a viola no saco e vai cantar em outra freguesia, que foi o que nós fizemos, certo? Não se vai fazer nada diante disso. Um disse não, não pode. E, por exemplo, há espaços em que, por exemplo, se coloca a possibilidade, não, põe esse aluno para o lado de cá e filma para cá, ou apaga o que ele disse. Não. Acho que não. Mas tem quem acha que sim, certo? De novo, no entendimento até onde eu acompanhei do Comitê de Ética da URGS, isso não é uma possibilidade. Mas há outros comitês de éticas, portanto, tem muita controvérsia nessas questões, né? Outros veem como possibilidade. Então, o consentimento informado deve ser de todos e deve dizer no que consistirá a participação. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Quais são os meus direitos? E quem são os responsáveis? Se der problema, quem é que responde? Quem é que assume essa bronca? E, de novo, de todos os participantes. E riscos e benefícios para os participantes, uma coisa, sempre há riscos. Então, uma das coisas que eu já digo que qualquer um que vá submeter um projeto para avaliação de ética em pesquisa, que vai dizer não há riscos, vai voltar. Vai dar diligência, como se diz, né? Tem riscos, parte-se do pressuposto que tem risco, e na sala de aula, mesmo que mínimos, há riscos de exposição de identidades, de informações, de apresentação de contradições, de oneração de tempo e desvios de currículo, alteração de rotina, dispersão, sobrecarga cognitiva, por exemplo, do professor que está preocupado com esse pesquisador e está pensando que ele possivelmente está sendo avaliado, ou vai ser depois, ou o que ele está dizendo agora, que pode ser depois aparecer num outro lugar e ele não sabe como, e enquanto isso ele está tendo que dar a aula e lidar com a criança ranhenta e lidar com alguma coisa que está acontecendo lá do lado de fora. Então, isso que eu estou chamando de sobrecarga cognitiva. E, por fim, ansiedade e fadiga. Então, não é uma questão de fazer um alarme, oh meu Deus, o mundo vai acabar, não, que eles ficam vendo pelo em ovo. É só a gente considerar que há esta possibilidade, e, portanto, isso a gente chama de risco. Então, de novo, o consentimento deve dizer no que consistirá a minha participação, quais são os meus direitos, quem são os executores e os responsáveis pela pesquisa. E quanto a benefícios, pois é, em geral, não há benefícios diretos para os participantes decorrentes da sua participação na pesquisa. Muitas vezes a gente vê projetos e na plataforma Brasil tem um campo, benefícios. Aí muitas vezes o pesquisador diz longamente tudo o que é de benefício para ele. Mas não é isso, é para os participantes, certo? Então, veja bem, para boa parte dos estudantes cujas aulas vão ser objeto de pesquisa, vão ser campo de pesquisa, e ainda mais para os professores, não há benefícios diretos. Eles estão contribuindo gloriosamente para a produção de conhecimento, mas com certos riscos. Então, em geral, não há benefícios diretos. E isso eu acho que a gente deve assumir como algo do que eu estou chamando de onerar a vida das pessoas. E, do outro lado, se há benefícios, e às vezes há, por exemplo, num caso em que eu quero trazer alguma coisa muito interessante, mas eu não tenho como dar conta dos 35 que estão naquela turma, então eu vou retirar 15 e vou levar a fazer a coisa interessante em outro lugar, enquanto que os outros ficam lá com a coisa rotineira que supostamente vai ser apresentada daí como não interessante. A rotina, o dia a dia.
E aí o benefício estará com aqueles 15. Número 1. Se os benefícios são para aqueles 15, os outros em algum momento vão ter que receber esse benefício também. Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Tá? Então, isso que eu estou querendo dizer aqui com em havendo benefícios, coisa rara, para os participantes, de um grupo cujas atividades serão afetadas, deve haver garantia de que todos serão beneficiados. Então, nesse quadro todo, e eu fecho aqui, pesquisar em sala de aula é algo bastante complexo e bastante delicado para todos nós envolvidos. Eu certamente tenho a dizer que acho que vale a pena, como formador de educadores da linguagem e além, o meu conhecimento, acho que o Hugo vai falar um pouco sobre isso, do que é realidade do cotidiano me faz, eu acho, bastante mais sóbrio em relação às interlocuções com os agentes educacionais, como eu chamo. Muitas vezes eles reclamam de, lá vem aquela gente da universidade, né? Na Olimpíada de Língua Portuguesa tem uma categoria, os especialistas, que é basicamente, cá entre nós, as pessoas que não sabem o que se passa em escola, que é esse povo que vem da universidade, certo? E que vem com as suas elucubrações e com as suas teorias, que podem ser muito relevantes, mas que desgarradas daquilo que são o que eu estou chamando de contingências do cotidiano, podem simplesmente onerar tanto o tempo quanto a paciência dos educadores, certo? Então, do meu ponto de vista, o ganho importante para mim como formador de educadores da pesquisa em sala de aula tem a ver com entender o cotidiano. Isso eu acho precioso. E isso não tem como a gente que está na universidade e que não está na escola o tempo inteiro, a gente não tem como saber. A gente faz pesquisa para isso. E isso eu acho que produz isso que eu estou chamando de sobriedade na formação de educadores. Okay? Muito obrigado.